E para a gente começar os estudos, nós vamos lembrar uma fala que Mateus anotou no capítulo 5, no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E é a esse respeito, a esse tema, que nós vamos fazer um estudo, ver, sentir e perceber o que os espíritos superiores deixaram de exemplo para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa luz que tem iluminado os nossos corações. Está no capítulo 10 desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma visão dos espíritos superiores a respeito do Evangelho de Jesus, do Segundo Testamento. E eles abordam os temas dentro da misericórdia: perdoai para que Deus vos perdoe, Se queremos misericórdia, devemos ser misericordiosos. E Jesus disse que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Reconciliar-se com os adversários é um atributo da misericórdia. O sacrifício mais agradável a Deus, eles explicam nesse capítulo 10. O cisco e a trave no olho, aquilo que a gente vê, as pequenez na vida do outro, e às vezes a gente não vê da gente. Não julgueis para não ser julgado. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então são esses os temas que os espíritos superiores abordam a respeito dessa fala de Jesus. Parece assim que só é um enfeite, só é uma poesia muito bonita, muito bem colocada, mas é de uma profundidade grandiosa para a libertação dos nossos preceitos e conceitos, porque é sendo misericordioso que alcançaremos misericórdia. E quão bom é alcançar a misericórdia. Ao chegar aqui, um amigo, nós nos cumprimentamos e ele disse: estou bem, graças a Deus. Nós só estamos aqui neste corpo físico, uns com menos, outros com mais idade, graças à misericórdia de Deus, que nos alcança todos os momentos. Então diz no item 1: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. E eles vão dizer a esse respeito assim: se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós entre ti e ele. Veja só que beleza, Não expor, igual está acontecendo grandiosamente nessas épocas de acessos às redes sociais, aonde do meu quarto, da minha sala, da minha solidão, eu posso colocar ideias, acusar, beneficiar ou enaltecer alguém, com um clique na ideia que eu tenho. E a gente vê, ou a gente também faz às vezes, o contrário dessa recomendação. Quando a gente tem algo contra a pessoa, ao invés de irmos até ele e conversar sobre o assunto, ouvir a parte que essa pessoa tem, deixar o nosso ponto de vista. Às vezes a gente coloca primeiro nas redes sociais, depois fica difícil de alcançar as pontas para refazer o tricô que a gente espalhou por aí. Então Jesus recomendava e continua recomendando que se alguém pecar contra a gente, cobra-lhe a falta a sós entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado teu irmão.
Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Os judeus gostavam muito desse número, 7, né? É um número perfeito para os judeus. E Jesus lhe respondeu a Pedro, e está dizendo para nós: eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A gente ouve muito no Evangelho essa frase, e experimentamos pouco. Perdoar sempre, perdoar todas as vezes, não importa quantas vezes alguém nos atirar pedra ou nos prejudicar. Porque o perdão não é um benefício para o algoz, para aquele que comete o pecado contra o outro, o erro. O perdão é livrar-se dos amarris, da cólera, do ódio, da angústia, porque isso causa mal a nós, aquele que foi ofendido, não o ofensor. O ofensor às vezes nos ofende por ignorância, por não saber das leis divinas, ou por prazer que ainda ele sente, como ainda nós ofendemos os outros também, né? Às vezes a gente tem até uma boa intenção, mas da maneira que colocar a nossa intenção ofende as pessoas, porque igual nós, o outro também está melindrado, né? Está assim muito vulnerável aos sentimentos inferiores, principalmente nesses tempos de transição, né? Onde Deus confiou e confia na possibilidade que cada um de nós tem de viver esses tempos tão importantes para nós como humanidade. E a misericórdia de Deus é infinita, tem nos alcançado o tempo todo, né? Nessa época de transição, porque se não for a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Graças à misericórdia de Deus e à misericórdia dos Espíritos, que representa Ele junto a nós, é que nós estamos aqui. Aí eles continuam dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo: a misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não é misericordioso não poderia ser dócil e pacífico. Porque antes dessa máxima que Jesus disse, ele tinha dito já que bem-aventurado, né, as pessoas dóceis, e também bem-aventurado o pacífico. Aí depois ele vem dizer a respeito do misericordioso, que também é bem-aventurado. Então ela é o complemento da doçura e da passividade, da pacificidade. Não a passividade de não fazer nada, mas a passividade contra qualquer investimento do mal. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. A misericórdia, ela consiste no perdão e o esquecimento das ofensas. O ódio e o rancor denota uma alma sem elevação nem grandeza, né? O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que já está acima dos golpes que poderia ser desferido contra ela. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Então a alma já elevada, ela é uma alma calma, cheia de mansuetude e caridade. E uma alma ainda primitiva, ainda saindo das angústias da animalidade, ela é ansiosa e ela é suscetível a ser desconfiada e cheia de fel. Essas duas características que me chamou bastante atenção para a necessidade da renovação íntima minha, porque quem é ansioso
não confia e ainda é cheio de fel, né? Pouca calma e pouca mansuetude e minúscula caridade. Deve ser assim a maioria de nós, humanos, encarnados no planeta Terra, sem julgar ninguém, mas julgando a mim mesmo e sabendo que nós estamos reunidos pelas afinidades que possuímos, salvo aquelas almas que já entenderam esse chamamento do Cristo para as devidas renovações. Fazer diferente, porque a gente vem fazendo isso, cultivando a ansiedade, a desconfiança e a fealdade há muito tempo. Está certo que na época que nós envergávamos ainda corpos muito necessitados dessas forças, foram necessárias, mas Deus confiou ao nosso espírito um lugar de humanidade. E o Cristo vem nos alcançar para exemplificar e trazer o roteiro seguro para a gente vivenciar isso. Infeliz daquele que diz: eu nunca perdoarei, pois se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Lembrando que a época da codificação e também muitos espíritos que participou da codificação traziam esses nomes de condenação, pecado. Então, muito comum para a religiosidade da época, para entender. Essa condenação de Deus seria a condenação da própria lei de Deus que está na nossa própria consciência. Porque hoje, com o advento do Consolador, do Espiritismo, com as obras seguras, psicografadas por Chico Xavier, trazidas por diversos espíritos, mas principalmente por Emmanuel, nos mostra que Deus não condena. Deus é sempre misericórdia na nossa vida. Quem condena somos nós mesmos. Por já saber da lei divina e não cumpri-la, ficamos com o fardo da culpa, nos condenando e trazendo também os resquícios das escolas religiosas anteriormente vividas. A gente acha que ainda é necessário envergar o fardo da culpa, sendo que o correto era envergar o fardo da responsabilidade. Ser responsável, sentir responsável pelos atos que cometemos, ao invés de sentir-se culpado, condenado eternamente. Porque só o amor, só Deus é eterno. Tudo é suscetível de mudança, né? E nós podemos mudar todos os dias. Por mais que os dias e as noites são muito parecidos no nosso globo, mas todos os dias e todas as noites é uma oportunidade diferente, que jamais vai existir novamente para todos nós, renovar os nossos conceitos. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que delicadamente poupa o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo sendo ele quem está de todo errado. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que julga sê-lo ofendido, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Então, Jesus veio trazer no Evangelho, os bons espíritos estão nos clareando a mente, que não basta perdoar também só com a fala, como nós já disse anteriormente. Não é para o outro o perdão, é para nós mesmos. É buscar no coração do Cristo recursos para a gente superar aquela condição que vivemos, de colocar-se no lugar do outro, na condição dele,
sempre, né, vendo e sentindo a pessoa, sabendo que ela, naquele momento, está com algum problema. Silenciosamente é a maneira nobre de perdoar. Não impor, você tem que fazer assim, assim, assado para eu te perdoar. E às vezes colocar a pessoa em situações humilhantes, como o benfeitor disse. Ou perdoar nos lábios, falar para o mundo inteiro que perdoou, que sou bonzinho, que sou uma pessoa legal, que perdoou. Mas adiante eles dizem que é melhor perdoar com as obras. Beirar-se daquele que nós ofendemos e fazer diferente aquilo que a gente às vezes pretendia fazer e naquele momento não conseguiu fazer, né? Ou dar a oportunidade para o outro de aproximar da nossa pessoa e mostrar a outra face, porque como nós estamos mudando, o outro também está mudando com o Cristo. E nesses tempos de dores, de dificuldade, bate mais depressa na nossa porta a necessidade de mudança. E está batendo na minha porta, na porta do meu coração e na porta de toda a humanidade. Não importa a crença, a religiosidade, a condição de entendimento, essa necessidade é particular de cada um, entre o homem e o divino, que já está dentro do coração de todas as criaturas, porque o amor e a misericórdia de Deus é para o homem, assim como é para o arcanjo e o verme. É a mesma medida da misericórdia e o amor de Deus para todos os corações. Então não nos achemos superiores por já ter condições, alguns de nós, de perdoar alguns contratempos cometidos pelos nossos irmãos a caminho, mas sentimos bem-aventurados por não carregar mais esse peso que não é nosso. Essa dificuldade, essa agressão que às vezes cometemos ou somos acometidos, é particular daquele que cometeu, não do ofendido. O ofendido, eles devem usar dessa misericórdia e perdoar. Então, é um assunto extenso, que vale a pena a gente debruçar nesse capítulo 10, buscando nas obras subsidiárias também, que o Espiritismo nos oferta, com Emmanuel, com tantos outros benfeitores, e hoje nós vamos citar duas, para complemento desse estudo, uma de Emmanuel e outra de Humberto de Campos. Emmanuel faz uma explanação desse capítulo, é o 69, a lição 69, Palavras de Vida Eterna, escrita por Chico Xavier, por intermédio do benfeitor Emmanuel. Ele diz assim, no título, Na Luz da Compaixão. Ele pega esse versículo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e diz assim, na luz da compaixão. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva. Deixa o Espiritismo entrar dentro das nossas consciências, para dissipar esses séculos de milênios de escuridão na nossa alma. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles, continua o benfeitor. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem?
Quantas farpas hoje nós temos possibilidade de fazer sem estar presente com o outro, né? Recebes as farpas dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Todos nós seremos alcançados pelas luzes da caridade, do amor de Deus. Todos nós. Já fomos cruéis, já fomos sarcásticos, já tivemos demências espirituais, que o tempo da misericórdia está nos alcançando hoje. Rende graças a Deus, porque lhes suportastes o assédio sem que partam de ti. Então, quando alguém nos ferir, o benfeitor está dizendo: dê graças a Deus, que não é você que está ferindo agora, porque antes feria, porque senão não estaríamos passando por essa experiência para sentir aquilo que nós já fizemos para o outro. Não é castigo, é experiência, para mim saber como é que se sente com a ferida de um irmão. Então o benfeitor está dizendo: agora que não está ferindo, dê graças a Deus que não é você que está ferindo. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Sempre o mal que procede dos nossos corações é da ignorância. Às vezes a gente pensa assim: mas eu já estou no movimento espírita há 30 anos, 50 anos, eu já sei tudo, mas às vezes não sentiu. Não basta saber na inteligência superficial. Esse saber é sentir, é viver. É essa busca que todos nós estamos agora empenhados para viver. Primeiro buscar na teoria mesmo, buscar os ensinamentos de Jesus na letra, depois sentir o espírito dessas letras, é o segundo passo. Isso é que afugenta as trevas das nossas ignorâncias, as trevas que vivem a nossa mente espiritual. Não sanarás o desequilíbrio do louco, surzindo-lhe a cabeça, ou seja, batendo, espancando a cabeça do louco, não vai sanar o desequilíbrio dele, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Uma visão materialista da humanidade ainda, a gente vê muitos comentários quando uma pessoa pratica um crime hediondo, diz: não, tem que ter pena de morte, ou naquele que roubar, cortar a mão, cortar o braço inteiro, conforme o tamanho do roubo, achando que vai sanar isso aí. O corpo só é um instrumento para fazer aquilo que o espírito está impregnado na consciência espiritual. O que Jesus e o que o Evangelho vem fazer, e o que o Espiritismo vem fazer para os nossos corações, é mudar a nossa visão espiritual de vida com o Cristo. Não basta cortar braços e pernas, que o crime vai continuar existindo. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Reafirma o benfeitor. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Não é só do desajustamento do nosso familiar querido, não. É de todos os graus e de todos os seres. Compadece-te sempre. Perante todos os disparates do próximo, todos os feitos, compadece-te e faz o melhor que possas.
Porque às vezes a gente critica, mas não tem uma sugestão boa para dar. Só sabemos criticar, mas não trazemos a solução, né? Fazendo errado, mas tá todo mundo sabendo que está fazendo errado, mas e como que fazer certo? Quem é que sabe? Nós sabemos quem que sabe, né? Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Isso o cristão tem que trazer em alerta o tempo todo, que todos nós, seres humanos, que estamos aqui na terra, encarnados em corpos físicos, estamos suscetíveis a erros e a quedas morais. Portanto, não assustem quando aquele trabalhador do movimento espírita ou de qualquer outro movimento religioso, a serviço do Cristo mesmo, que estiver à frente do trabalho, cair, oremos por ele, acolhemos, porque foi um momento de descuido que nós temos todos os dias, pequenos ou grandes descuidos, e nós caímos, o outro também cai. Então o benfeitor está dizendo que todos estamos suscetíveis a essas quedas, que não deixemos de vivenciar a misericórdia para com esses trabalhadores. Usa, pois, a misericórdia com os outros e achará nos outros a misericórdia para contigo. É dando que se recebe, afirmava o benfeitor, sábio benfeitor da antiguidade. É dando que se recebe. Uma melodia, uma poesia tão conhecida, que é a oração de São Francisco, lindíssima e profunda para aqueles que querem buscar a renovação com o Cristo. Este Espírito esteve na terra, exemplificando, resgatando a vida de Jesus para todos nós. E, para finalizar, como eu não sou bom contador de história, para ilustrar a misericórdia de Deus, para que nós possamos entender qual o tamanho da misericórdia de Jesus para com aqueles que errou e que continua errando com ele, diretamente com ele. Humberto de Campos narra-nos que ele narra através da mediunidade de Chico Xavier, que enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas, em grupos extensos. Essa narrativa do Boa Nova é maravilhosa, né? Desceram sobre o Calvário doloroso. Então, naquele momento extremo, onde Jesus agonizava, se a gente fazer um esforço, a gente pode ver e sentir esse momento, rasgava-se os céus da espiritualidade, e descia grupos extensos de anjos e querubins, cantando hinos de louvores a Deus, pela vitória de Jesus sobre as nossas dificuldades. Fios de claridade indefinível. Isso, Humberto de Campos, espírito dizendo isso. Eram fios de claridade indefinível, passaram a ligar o madeiro ao firmamento. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói, enquanto os emissários do paraíso chegavam em bandos a entoar cânticos de amor. Estavam os mensageiros do céu em torno do Cristo, quando um anjo aureolado de luz apareceu solitário, sozinho, descendo da magnificente altura. Não trazia seguidores,
e em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na contemplação da tarefa que naturalmente cabia aos companheiros, de cantar, de receber o Cristo. Cabia aos outros, mas procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros seres angelicais. Aquele anjo solitário, ele procurava algo, procurava atender diretamente ao chamado de Jesus naquela hora. Jesus, contemplando aquela beleza, agradecido por toda aquela recepção merecida, mas ele evocava uma particularidade, e aquele mensageiro ali estava. O anjo solitário, antes de tudo, mestre, e em êxtase, enlaçou o bolso do inesquecível supliciado e colou, por um instante, o ouvido atento em seus lábios, que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo em favor de Judas, que havia se suicidado. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens não lhe viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não lhe notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse anjo era o anjo da caridade, atendendo à misericórdia de Jesus. Então, quando ele saiu em missão, nem mesmo os outros anjos ali que estavam entoando hinos de glórias a Deus em prol à tarefa de Jesus, percebeu, muito menos os homens, mas Jesus acompanhava, porque era uma missão particular, exemplificando para nós aonde pode chegar a misericórdia nos corações dos homens, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida que Deus ofertou para nós, homens encarnados e desencarnados neste planeta, como o modelo certo para a redenção das nossas almas. Que esse mesmo Jesus esteja sempre em nossos pensamentos e em nossas ações, nesses momentos de desejo de renovação dos nossos conceitos de almas eternas que somos todos nós. Muita paz a todos. Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, depois desses momentos de reflexão a respeito da vida eterna, felicidade desejadas por todos nós, encarnados e desencarnados, a vivenciar eternamente, Tu és o roteiro, o modelo de misericórdia e de caridade. Ajuda-nos, Senhor, dando-nos força, coragem para mudarmos e sermos felizes, conforme é a vontade de Deus, nosso Pai. Guarda-nos de toda a maldade, acima de tudo, livra-nos, ajuda-nos a livrar do nosso orgulho e vaidade. É o desejo do nosso coração para todos nós aqui hoje, agora e sempre. Que assim seja.